darmos início ao trabalho do Senhor, quer dizer, a mensagem da noite deste dia, abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 2 e 3. Aleluia, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: pastor Enison, eu preciso vir mais para a escola bíblica dominical. Aí você vai achar rápido, porque na escola dominical você tem que ser rápido, né? Bem rapidinho, em nome de Jesus. Jonas fica entre Gênesis e o Apocalipse, viu? É bem facinho de você encontrar, basta você ir atrás e você vai ver o livro do Jonas. Quem achou, diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oramos. Querido Deus e querido Pai, aqui estamos agradecidos unicamente ao Senhor pela Tua poderosa palavra esta, meu Deus, confrontadora, admoestadora, palavra essa transformadora e conscientizadora, palavra única, verdadeira, inatingível, incomparável, palavra esta que não tem prazo de validade, pois a mesma continua a ser, meu Deus, um exemplo e ao mesmo tempo, Senhor, um reflexo da seriedade da Tua grandeza, da magnitude da Tua santidade. Obrigado, meu Deus, por mais esta noite que o Senhor nos traz à Tua casa, para sermos ensinados pela mesma. Fala conosco, seja bem-vindo, meu Deus, seja bem-vindo, meu Senhor Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, a uma vez mais esta mensagem. Pai, o importante é que o Senhor venha crescer, e que uma vez mais eu venha diminuir, que possamos, meu Deus, escancararmos os nossos corações e a nossa mente venha estar interligada ao Senhor. Pai, nesta noite, receba a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos irmãos, gostaria de trazer um tema com base daquilo que nós acabamos de ler: os direitos dos homens e a responsabilidade da chamada. Antes de nós darmos seguimento à introdução da palavra do Senhor, eu gostaria também de ler no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3,
versículo de número 2 ao 5, que nos diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas afasta-te. O interessante, meus amados irmãos, que nós acabamos de nos adentrarmos diante de uma realidade bíblica. A primeira realidade é a realidade de Jonas, um homem que tinha uma chamada na vida dele. O outro, nós vemos o próprio Paulo recomendando a Timóteo. Parece que eu estou vendo um cenário entre Paulo escrevendo esta carta para apresentar a Timóteo com aquilo que Timóteo iria se deparar. Porque a pior coisa que tem no mundo, meus irmãos, é você se endereçar a certas pessoas e você vê tais comportamentos, onde Paulo começa a apresentar características que eram existentes na vida das pessoas. Detalhe: uma das piores coisas que tem no mundo é você estar na frente de uma pessoa e essa pessoa não está te dando nem a mínima. Você está falando, você está demonstrando, e a pessoa fazer de conta que você não existe, fazer de conta que você não está falando com ele ou com ela. Quando eu olho para esta verdade bíblica, eu vejo uma carnalidade na vida do ser humano. Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quem é de Deus, ele compreende as coisas de Deus. Mas quem não é de Deus, ele jamais vai compreender as coisas de Deus. Ele não vai dar nem a mínima. É a mesma coisa de você chegar para evangelizar um pecador e essa pessoa não dá nem a mínima por aquilo que você está falando para o bem dele. Sabe por quê? Porque ele na verdade está voltado para com aquilo que a carne oferece para ele. É difícil, diaconisa Thelma, você conscientizar alguém que é obstinado de coração, que é fechado, onde o próprio Deus disse para o próprio Ezequiel. Ele disse: Ezequiel, bora ver o que é que Deus falou para o próprio Ezequiel no capítulo número 2. Olha o que Deus disse aqui. Ezequiel, capítulo 2, versículo de número 2. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até preciosamente até o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Versículo 5 diz: olha, quer eles ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde. Tu já pensaste um negócio desse? Deus diagnosticar o tipo de povo para Ezequiel que ele iria se deparar.
Ou seja, Ezequiel não foi para ali inocente. Pastor Wendel, o que é que tem a ver aquilo que o senhor acabou de ler? Tem tudo a ver, meus irmãos. Jonas, na verdade, ele era um profeta do Senhor. E o mesmo também, ele era evangelista. Detalhe, ele foi contemporâneo de Amós e de Oséias. Sabe o que me chama a atenção aqui nessa história? Que o livro de Jonas foi escrito no ano de 780 antes de Cristo. E se você for analisar 780 anos antes de Cristo, existiu o tempo interbíblico onde Deus se calou por 400 anos. Aí você analisa aqui, meus irmãos, Deus cessando o seu pronunciamento para com a sociedade. Deus falando, a pessoa não dá nem a mínima. Aí analisa aqui comigo. E Deus se calando. Como é que não ficou a sociedade? Deus orientando, o povo prevaricando. E Deus se calando. Como é que ficou a sociedade? Porém, a mensagem de hoje será uma mensagem que vai mexer comigo e mexer com você. Se bem que o culto de doutrina é para a igreja, para nos ensinar. E daqui a pouquinho eu vou te provar que eu e você não temos livre-arbítrio. Pastor, você está ficando doido? Vou te provar daqui a pouco. É basicamente assim, meus irmãos. Se eu e você entendemos, olha o que eu vou dizer aqui. Se eu e você entendemos que nós não somos independentes, aí você vai entender que você vai ter um dependente. Quem é esse? Deus. Você vai entender que quem me domina, quem te domina não é o homem, é o próprio Deus. Jesus, ele não era independente. Jesus, ele era guiado por Deus. Porém, se você for olhar para o contexto da vida do homem, ele na verdade, ele vive uma dependência do pai quando o mesmo é recém-nascido. E quando o filho recebe uma chamada do pai, ele vai até o pai, ele vai até a mãe, porque o pai está chamando. Mas ele chega a uma certa idade que ele quer ser dono do nariz dele. Ele quer ser independente. E tem muito pai que diz: olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. Aí o filho fica totalmente sem rumo e sem direção. E dizer: rapaz, sabe o que é verdade? Sabe o que é certo mesmo? Mas quando eu tiver em minha casa, quem vai mandar lá sou eu. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus de Nazaré. Nós somos pessoas dependentes de Deus. Se nós entendermos aquilo que nós somos, jamais vamos viver a nossa vontade. Porque nós temos a Bíblia Sagrada para nos orientar. Temos a Bíblia Sagrada para nos fazer pessoas diferentes. E nós vamos literalmente obedecer a palavra de Deus. É mais fácil o homem obedecer os direitos dos homens do que receber dele ser obediente aos direitos de Deus. Os direitos dos homens e a responsabilidade da chamada. O interessante é que Jonas foi enviado até Nínive, capital da Síria. E lá, meus irmãos, existia uma demanda muito grande por conta do pecado, onde o próprio Deus disse aqui na sua palavra que a malícia deles subiu até ele.
O povo tornou-se malicioso por causa do pecado. E o próprio Deus orientando a Jonas, dizendo: olha, Jonas, eu vou te enviar até eles. Era uma nação, meus irmãos, perversa. Era uma nação cruel. Era uma nação imoral. O povo, na verdade, não tinha em seu comportamento nenhum temor a Deus. Era um povo que, infelizmente, vivia uma decadência espiritual e eram escravos do pecado. A história nos conta que o povo de Israel temia eles. E detalhe, Jonas também temia de ir até lá, por duas questões. A primeira, dele chegar lá e não ser ouvido, dele chegar lá, deles tirarem a vida de Jonas. E Jonas, na verdade, tinha uma certa ideologia humana concernente ao seu chamado. Parece que ele já estava vivendo assim uma predestinação psicológica dele chegar lá e da viagem perdida. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus de Nazaré, pela palavra de Deus, quando Deus ele manda-nos a fazermos a vontade dele, pode chover canivete, mas vai acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele se responsabiliza pela minha chamada, Ele se responsabiliza pela tua chamada. Se Ele mandou, não te preocupa não, Ele vai falar pela minha vida, Ele vai falar pela tua vida. A pior coisa que tem no mundo é quando a pessoa ela torna-se irresponsável. E hoje, infelizmente, dentro da casa do Senhor, é muito triste dizer isso, mas é uma verdade. A irresponsabilidade tem se tornado uma grande evidência na vida de muitos. Tem muita gente que gosta de ir até a história de Jonas, se ater que ele só simplesmente entrou na barriga da baleia e pronto. O protagonista da história de Jonas jamais foi a baleia. O protagonismo de Jonas foi a irresponsabilidade da chamada dele para com Deus. Cada um de nós, Deus não me chamou, Deus não te chamou para vivermos vegetando na casa dele, não. Ele nos chamou para termos uma responsabilidade. Nós temos que ter. E detalhe, infelizmente, as pessoas têm mais responsabilidade com as coisas lá do mundo do que com as coisas de Deus. Com as coisas do mundo, ele não adia. Com as coisas do mundo, ele não cria desculpas. Com as coisas do mundo, ele não tem ideologia. Com as coisas do mundo, ele não tem preguiça. Ele não inventa doença. Mas com as coisas de Deus, ele vai falar alguma coisa, ele vai pensar uma coisa, ele vai criar alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus de Nazaré. É tempo de nós acordarmos para a realidade que eu e você temos uma chamada de Deus.
Olha o que eu escrevi aqui. Isso aqui é propriedade, viu? Isso aqui não é invenção, não. Olha o que eu escrevi aqui. A perca do livre-arbítrio. Espera aí, pastor, você já vai entender. A perca do livre-arbítrio e cumprir com a sua responsabilidade. Jonas, quando foi chamado para ser profeta, ele aceitou. Quando nós aceitamos a Jesus e a chamada, temos que ter responsabilidade para com o nosso chamado. Deus passou a Jonas uma missão de ir até Nínive. Nós temos livre-arbítrio, porém há uma incumbência e uma responsabilidade das boas novas em nós. Viu? Quem foi que disse? É a mesma coisa da mãe, que eu tenho certeza absoluta que todo filho que se preza, ele agradece a mãe e o pai pela vida que ele tem. Nenhum filho vai dizer: me arrependi de ter nascido. Ele vai dizer: obrigado papai, obrigado mamãe por ter me gerado, mamãe, e por ter coabitado com a minha mamãe e papai. Baseado nesta frase, eu quero te dizer, meu querido, algo significativo. No dia que você aceitou Jesus como teu Salvador, naquele dia, você passou a ser uma pessoa dependente de Jesus. Até então você era independente de Jesus. Se mandava. E Jesus sempre batia na porta do teu coração. Vem para cá, rapaz, eu sou teu Salvador, eu sou o teu caminho, eu sou a tua salvação, eu sou a tua cura. Aí no dia que você achou por bem aceitar Jesus, você está pensando que ir para o céu é você ter um narizinho empinadinho e querer se mandar, conversa fiada. Se você não obedecer a palavra de Deus, se você tiver a dependência de Deus na tua vida, aí sim você vai para o céu. Mas se você for uma pessoa independente, infelizmente vai ficar, sabe por quê? Porque o independente, ele não obedece. Já pensou se Jesus ele fosse viver na independência? Papai mandava: filho, vem para cá. Não, você não, pai, deixa comigo o negócio, deixa que eu resolvo. Tu me mandou, deixa que eu resolvo. Mas não, meu irmão, tudo que papai mandava Jesus fazer, ele fazia. Tudo que Deus ordenava o filho fazer, ele fazia. Me prova na Bíblia, meus irmãos, alguém que era dependente de Deus, mesmo que, olha que tu acabaste de ler agora há pouco aqui, por causa da palavra de Deus, olha que João escreveu com muita propriedade, por causa da palavra de Deus, ele foi preso. Tem muita gente: ah, pastor, eu tenho responsabilidade para com a obra de Deus. Não tem. Porque se tivesse responsabilidade para com a obra de Deus, pode chover canivete aberto, pode estar chovendo até mesmo granizo, mas a pessoa está lá por causa do Evangelho. Jesus teve tanta responsabilidade pela minha vida e pela tua vida, que ele carregou uma cruz que pesava aproximadamente 130 quilos, ou seja, ele percorreu, aleluia, aproximadamente 600 metros até o Gólgota. Foi lá ferido, foi lá todo cortado, chegou lá doente, mas eis a questão: ele foi porque ele tinha uma responsabilidade em prol da minha vida e em prol da tua vida. Paragominas, vou dizer aqui, Paragominas, Pinheiro, Santa Rita,
no bairro Diviné, aqui em São Luís, quantas vezes veio questões para eu não ir para a igreja, veio para eu não fazer a obra de Deus. Mas eis a questão, meu querido, a responsabilidade, quando a pessoa ela tem que exercer, porque ele se torna um irresponsável. Olha o que diz aqui Paulo, não é o que eu estou dizendo, isso é quando a pessoa entende. 1 Coríntios 9, 16, 17. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas olha isso daqui, ó. Parte B do versículo 17. Mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É quando a pessoa faz a coisa de qualquer jeito, está ali porque está fazendo, ainda faz de qualquer jeito, entendeu? Faz porque está pedindo, não é voluntário, não faz com amor, não faz com dedicação. E detalhe, quando está fazendo, ainda fica falando besteira, murmurando. O que tem de gente que faz a obra do Senhor murmurando, né? O achismo começa a pairar naquela localidade ali. Tem tanto achistas que, graças a Deus, que o nosso Deus, ele não é teleguiado pelos achistas, porque o próprio Jonas, ele não quis ir para Nínive pelo tal do achismo, o tal do achômetro, porque todo camarada que é irresponsável, ele tem um achismo, o espírito de achismo dele, na vida dele. O achista, ele nunca vai se basear pela palavra. O achista, ele sempre vai ser baseado pelo consentimento dele. Olha o que diz aqui, meus irmãos, em Jeremias, se não me falha a memória. Jeremias 7, 24. Mas não deram ouvidos, nem atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Tem muita gente, irmão Arnaldo, irmão Anderson, com espírito de achismo. E detalhe, se Deus está mandando a pessoa andar, por que tu não está andando, rapaz, para frente? Tem tanto achista andando para trás, por causa desse achismo. Aleluia, eu tenho certeza que a Bíblia nos conta, o próprio Deus dizendo ali no capítulo 4, que existia aproximadamente 120 mil pessoas ali para ouvir a palavra que Deus colocara no coração de Jonas. Já pensou, irmã Thelma, se Jonas pegasse e não tivesse, aleluia, tivesse ido diretamente para Nínive? Eu tenho certeza que Jonas não iria de forma alguma pegar outro barco. Se você for olhar para a história, a Bíblia diz que no coração de Jonas já estava ali com um desviar de caminho, porque a Bíblia diz aqui, meu amado irmão, que ele encontrou. Se ele encontrou, ele procurou outro barco para entrar. Ou seja, tem pessoa que anda procurando qualquer coisinha para poder colocar uma desculpinha para com a obra de Deus, meu irmão. Não é tempo de você procurar a coisa e te vai descer, não. É tempo de você viver a palavra da verdade na tua vida. Esse achismo tem matado muitos ministérios. Esse achismo tem corrompido muita gente.
E esse achismo tem muita. Vamos lá, mas daqui a pouco eu vou chegar a esse assunto. Vamos lá. O que eu quero dizer nesta noite é que no dia que você aceitou Jesus, você perdeu o teu livre-arbítrio. Quem é o teu capitão é Jesus. Quem é teu general é Deus. Viu? Tu não te manda mais. E detalhe, nesse barco bem aí, se tu não tiver, tu tá rodado, tu vai morrer afogado. Vai naufragar teu barco e tu vai morrer afogado para você largar de ser boneco. Para largar de ser bonitinho. Deus jamais ele vai querer quem está no barco naufrague. Direitos. Ah, é direito meu. Tudo bem. Até então Deus ele vai respeitar o teu direito. Porque ele vai te ver, ele vai ver o homem, ele vai ver a mulher como um irresponsável. Então fica, meu filho, com a tua irresponsabilidade bem aí, fica. Mas detalhe, meus irmãos, no dia que Jonas aceitou a chamada dele, o próprio Jesus disse: olha, se tu colocar a mão no arado, tu não pode mais olhar para trás. Somos motoristas, vocês sabem o que eu estou dizendo. O motorista, ele não se cansa correndo, mas ele se cansa no psicológico, não é isso? Porque a tensão é muito grande. A responsabilidade, eu nunca me esqueci. Eu tinha aproximadamente 16 anos de idade, quando eu estava vindo de Goiânia para Paragominas com meu pai e minha mãe. E meu pai encostou numa cidade por nome de Dom Eliseu. E meu pai disse: meu filho, agora leva o carro. Isso era por volta das 7h30 da noite. Sabe o que foi que aconteceu? Glesiane, meu filho, nunca se esqueça do que eu vou te falar aqui agora. Até hoje está guardado aqui, ó. Você está carregando a sua vida da sua mãe e do seu pai. E grande era, diaconisa, até uma responsabilidade. Se porventura o motorista está dirigindo, olhar para um lado, olhar para o outro, irmãos, é muito rápido para acontecer um acidente. Assim é a obra de Deus. O diabo ele quer tirar a tua atenção. Não foi à toa que Deus disse, mandou um recado para Ló: olha, não olha nem tu nem tua família para trás. Ou seja, aquela mulher, a esposa de Ló, infelizmente olhou para trás. A irresponsabilidade, aleluia, daquela casa, por conta daquela mulher, tornou-se ela ser uma estátua de sal. Meu querido, Deus não quer que você olhe para trás, mas que você venha olhar para o sol da justiça, aquele que te chamou, aquele que te nomeou. Você perdeu o teu direito muito tempo. Se você entende que eu estou falando aqui para o teu amadurecimento, você não é um leigo e nem um ignorante. Você é uma pessoa consciente desta verdade. Estamos vivendo uma realidade de Deus na vida do seu povo. E Deus está vendo a realidade, quem de fato é o seu povo. Viu? Ele está vendo. Ele está vendo quem é e quem não é. Quem tem a responsabilidade e a irresponsabilidade. Pastor, você está me chamando de irresponsável? Eu não estou com indireta, não. Tu é com direta mesmo. Estou te chamando de irresponsável. Porque tem muita gente. Ontem eu não estou aqui tocando trombeta,
Eu estou falando da responsabilidade por almas. Ontem eu fui lá para o geral mais o Manuel, né? Mas ele, aí tem uns medrosos que não vai, mas tem uma alma, tem almas lá dentro precisando de ajuda, de libertação. Porque se nós não tivermos responsabilidade pelo evangelho, vão tudo para o inferno. Porque eu estou com medo, porque eu vou pegar coronavírus. A doença existe? Ela existe. Mas entendemos de uma coisa: a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale a pena pregar o evangelho. E detalhe, se Deus mandou Jonas ir até Nínive, porque Deus estava se responsabilizando por Jonas. Se Deus está mandando, Ele se responsabiliza pela minha vida e pela tua vida. Meu Deus, o decreto de Deus e uma conduta inconsiderável. O que é conduta? É uma manifestação de comportamento do indivíduo. Esta pode ser boa ou má, dependendo do código moral e ético. Aí, ó. Conduta. Jonas tinha uma conduta. Eu não vou dizer aqui por questão de ética, mas todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui. Todo mundo apostava numa certa pessoa, em um dos ministros do presidente Jair Bolsonaro. Mas infelizmente ele se vendeu. Foi um espanto. Se vendeu. A conduta dele foi vendida. Foi negociada. E detalhe, a conduta de Jonas falou o medo mais alto do que o que ele precisamente era. Como é que está a minha conduta de responsável ou de irresponsável? Nós temos, meus amados irmãos, que vivermos uma conduta que venha estar na aprovação de Deus. Eu te digo com muita propriedade, Deus ele se alegra mais naquele que vive a conduta do decreto de Deus do que aquele que vive na conduta por decreto do homem. Porque quem vive a conduta do decreto de Deus, estar obediente à voz de Deus. E detalhe, os irmãos me conhecem, que jamais, agora eu fico, sabe que eu fico aqui, um pouco que perplexo, de saber de pessoas que têm a coragem, irmão Arnaldo, de abrir a boca e ter a audácia, mas o meu Jesus vai pegar essa pessoa, porque o meu Deus não me deixa enganado, porque eu sei que tem pessoas do outro lado daí, me julgando. O meu Deus vai te pegar em nome dele, porque ele é fiel com a sua palavra. Jamais eu vou pregar aqui, nessa tribuna, com espírito. Porque tem gente que, o pastor está com indireta. Eu estou com direto, que eu estou provando pela palavra. A indireta é quando você não fala sem base. Se você está entendendo que é indireta, então está aqui, está direta para você aqui, seu Jonas. É diretamente. O que tem de Jonas no mundo inteiro não é brincadeira. Bando de irresponsáveis. Almas estão perecendo, estão indo para o inferno por conta de irresponsabilidade de pessoas. De Candarabacai. Meu Deus. Deus não está perguntando
o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Deus tem decretos. O interessante, quando eu olho para a palavra decreto, eu vejo o próprio Deus se apresentando a Maria, dizendo que ela iria dar um filho, e Jesus veio. Porém, será se Deus não sabia do que iria acontecer, da aglomeração de comentários? Porque na verdade, Maria, se você for olhar para o contexto da humanidade toda, Deus iria encontrar somente Maria, salve a agraciada. Se existisse a minha esposa, a da Silvana, né, no tempo, a diaconisa Thelma, até elas iriam ser desqualificadas. E Deus encontrou quem? Maria. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Sabe o que eu quero dizer para você? Deus sabia do que iria acontecer, mas Ele não estava nem aí com o que as pessoas iriam pensar. Ele decretou o que Ele iria fazer e acabou-se a conversa. E José ainda achou, pô, não, alguém mexeu contigo, que comigo não foi, né? E José foi lá com ele, o abençoado, tu não teme não de ter Maria como a tua esposa, não, rapaz. É tua esposa, tu vai ser o primeiro a se deitar com ela, rapaz. O que está nela aí é gerado pelo Espírito Santo. Pastor, eu não estou entendendo, você vai entender, que eu vou te explicar com muita propriedade. Deus sabia da resistência que Jonas iria ter. Sabe o que me chama a atenção? Que está bem aqui, versículo 2 do capítulo 1. Dispõe-te, ele diz, levanta, rapaz, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender agora. O que Deus Ele está dizendo para você, o que Ele está dizendo para mim, que maior é Ele, e se Ele é maior, o que Ele vai fazer é grandiosamente forte, através de mim e através de você, onde quer que nós viemos estar. Sabe por quê? Porque a história nos conta que todas as pessoas aceitaram a palavra de Deus na vida delas. Ninguém ali, irmão Arnaldo, irmão Anderson, ninguém ali. A Bíblia nos diz que foi do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que se decidiram ao Senhor. Até o rei arrancou as suas vestes. Ele arrancou suas vestes, se vestiu de pano de saco e se humilharam na presença de Deus. E a Bíblia diz o que iria acontecer do juízo de Deus. O perdão de Deus chegou naquele lugar e as pessoas foram libertas pelo poder da palavra. Ei, Candarabacai. É isso que Deus está dizendo para você e para mim. Quando nós temos responsabilidade pela obra, Ele se responsabiliza. Ele vai na frente. Como é que eu quero ter uma responsabilidade se eu não exerço a responsabilidade? Mas eis a questão. Jonas foi obrigado. Viu? Foi obrigado. Deus pegou pelo o colarinho de Jonas, vem cá, coisa ruim, e puxou. Vamos mais adiante. Ponto 2, versículo 3. Diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A falta de consciência gera presunção. Viu?
Jonas foi tão presunçoso. O que é presunção? É julgar se baseando em indícios aparentes, né? É o tal do achismo que eu volto a dizer. O tal do achismo fez Jonas desviar o curso da ordem de Deus. Olha para cá, os irmãos. Infelizmente, tem muitas pessoas que perdem oportunidades por causa de achismos. Já falei aqui, vou dizer de novo. Tem muitos achômetros e muitos pensômetros. Eu mandei uma coisa para alguém esses dias agora, e essa pessoa falou um negócio de: mas nós temos que respeitar os pensamentos das pessoas. Aí eu taquei lá Isaías 55 essa pessoa. Porque se Deus for ser guiado pelos pensamentos do homem, tem muita gente que vai para o inferno. Pode fechar as igrejas, pode fechar, porque a minoria vão se basear na palavra. A minoria. Aí, esse aqui anda comigo na rua. Se você for andar, vou dizer de novo, se você for andar em bares, agora mesmo, Arnaldo, pode andar, tá assim, ó, de pessoas nos bares, tomando cachaça, se alegrando. E o interessante, que a OMS decreta uma determinação para as pessoas, e tem pessoas que são mais obedientes à OMS do que à ordem de Deus. Então, se Deus te falasse: fulano, vai para tal canto, não vou não, porque a OMS mandou ficar aqui em casa. É uma contradição sem era e sem beira. Porque se a OMS está decretando para a pessoa ficar em casa, ela não pode nem ir para o supermercado. Não, mas a OMS disse que o supermercado é um local de essencial. Mas vamos aqui para a verdade. Onde é que vai ter aglomeração? Não é mais no supermercado do que uma loja de eletrodoméstico. É uma contradição sem pé, sem cabeça. Pastor, só fugiu. Não fugi não, eu estou dentro da mensagem. Jonas, volta a dizer, ele foi presunçoso. O presunçoso, ele já vai dizer que ele vai pegar a doença. Ele não tem coragem de dizer, como disse Davi: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O presunçoso, ele já vai dizer que não vai dar certo, porque eu vou pegar isso, porque eu vou pegar aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Para de ser presunçoso, deixa Deus fazer a obra verdadeira na tua vida, e tu verás a diferença. Ele foi tão presunçoso que ele já estava com predestinação. Não, vão me matar, ou então vão chegar lá, não vão me dar ouvido. Meu irmão, mesmo que ninguém desse ouvido, Deus não mandou? Por que não foi? Vamos mais adiante. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Ponto 3, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Botei aqui: os homens passam por cobrança divina por causa da desobediência. Não era nem para aquele pessoal, meu irmão, aqui para nós aqui. É basicamente assim, irmão Arnaldo. Para quem não conhece, aí no Pará, aqui tem o Porto de Itaqui, né? Irmãos, quando eu cheguei lá para atravessar, para mim para Capanema, eu nunca tinha visto.
eu vi a balsa, que eu fiquei, foi de boca aberta, o tanto de carro que estava ali dentro. Muito carro, caminhão, né? Ônibus, um bocado de carro. Eu disse, meu Deus. E para cá, e a minha esposa sabe que eu tenho medo de água. E para acabar de ajeitar, choveu. Meu irmão, dava cada pancada que o coração velho faltava sair pela boca. Meu Deus, sem misericórdia. Aí, rapaz, eu fui, atravessei. O interessante é que ali eles estavam carregando vidas e dinheiro em veículos. Assim eram aqueles marinheiros. Era um barco, é que nem um ônibus, né? Navio, avião, mesma coisa, de comércio. Se tu for olhar, pastor, você vai ver que ele pagou pela passagem dele, não foi? Está aí, ó. Ele pagou pela passagem. Por causa de Jonas, jogaram uma porrada de coisa no mato, no mar, e automaticamente tiveram grandes prejuízos. O que me chama a atenção aqui nessa história, sabe o que é? Pela irresponsabilidade de Jonas, pessoas pagaram alto preço. Quando eu olho para a irresponsabilidade, eu vou dizer, eu conto a história de Abraão e Sara. A Bíblia nos conta que Deus visitou Abraão e prometeu para Abraão um filho, e Sara também recebeu a promessa, porque se fosse só Abraão, tudo bem, mas foi Abraão e Sara. Mas com o passar do tempo, Sara começa a conversar com Agar, e depois vai com Abraão, e nasce Ismael. E detalhe, mais na frente, o que Deus diz que iria acontecer, aconteceu. O interessante, sabe o que é? É que quando Isaac nasce, a história nos conta que hoje paga-se um preço por causa da desobediência de quem? De Abraão e de Sara. Israel e Palestina são duas nações em conflito por causa de Abraão, por causa de quem? De Sara. E por causa de Jonas, pessoas pagaram preço, tiveram prejuízo. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar o que Deus está dizendo para você e para mim hoje. Por causa de muitas e muitas pessoas, como Jonas e Abraão, tem pessoas pagando preço por irresponsabilidades, por aquilo que elas são. Porque Abraão recebeu a promessa, Sara também recebeu a promessa, e Jonas, irmã Thelma, foi enviado por Deus até Nínive. Pessoas não podem perder a vida por causa de responsabilidade da igreja. Pessoas têm que ser salvas para elas serem libertas pelo poder da palavra. Viu? Vamos lá. Ponto 5, ponto 4. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o livramento do peso dela. As percas passam a ser existentes por causa do obstinado de coração. O que é obstinado de coração? Teimosia, renitência, inflexibilidade e recusão. Os obstinados de coração. Ou seja, quando nós somos teimosos, somos inflexíveis, e por causa disso, eu falei com alguém pelo telefone e disse: Beltrana, se você não tivesse me avisado dessa pessoa, essa pessoa ia morrer, ia para o inferno.
Tem muitas pessoas por aí, meus irmãos, precisando de mim e de você. Estamos perdendo pessoas para o diabo pela nossa irresponsabilidade. Eu não tenho medo, porque o meu Deus é maior. Alguém me disse um dia desse por uma mensagem, e a pergunta que essa pessoa fez na conversa: será se a fé do pastor Wenilson é maior do que a minha? Se eu exercer, vai ser. Existem certas procuras na Bíblia Sagrada que você nunca vai encontrar. Alguém disse para mim um dia desse, disse: pastor Wenilson, eu estou orando para Deus expulsar esse vírus daqui deste Brasil e deste mundo. Eu disse: Deus nunca vai ouvir a tua oração, porque jamais Deus vai dar ouvido a uma oração por aquilo que é promessa dele pela palavra, tem que se cumprir. E a verdade é, meus queridos, que tem muita gente morrendo por aí afora, porque nós estamos sendo negligentes à verdade. Porque a verdade é que esse vírus ele vai continuar, mas cabe a mim, cabe a você termos a incumbência que aquele que fez e continua fazendo e vai fazer acontecer através da minha vida e através da tua vida, porque ele quer que isso aconteça. Nós não devemos sermos pessoas obstinadas de coração. Está aqui, eu li lá em Timóteo 3, 2 a 5. E detalhe, isso daqui foi uma palavra profética. Hoje também tem. Vou ler de novo: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, né? Que não. O que é continência para ti, que já foi soldado? O que é continência? Dá honra a quem tem. Jesus diz: quer ser honrado? Então honre. E hoje as pessoas estão desonrando. A desonra, infelizmente, e falo isso com muita propriedade, está sendo visível nas igrejas. Eu te digo com muita veemência, o diabo está cada dia trabalhando minuciosamente dentro da igreja do Senhor. Mas é tempo de você levantar a cabeça para a realidade da vida e viver um novo conceito, não do homem, mas da palavra, e tu serás diferente para a glória de Deus. Não seja obstinado de coração. Está aqui: traidores, obstinados. Está aqui: obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Deus está dizendo: afasta-te deles. Afasta-te. Vamos mais adiante, parte B do versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormido profundamente. Sonolência do descaso reflete o que? Dormência. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jonas estava em um sono profundo, que a Bíblia diz no versículo 11, parte B, que a tormenta estava tão grande, porém Jonas, ele não sentiu a tormenta,
porque o corpo dele estava adormecido por causa do sono, por causa da irresponsabilidade. Tem muitas e muitas pessoas dormindo, e esse detalhe, além dele estar dormindo, existe uma dormência do sono, onde ele não sente e não tem a sensibilidade da realidade. A pessoa fala, é a mesma coisa de você estar com o dedo dormente. Tu pode tacar a mordida que tu não sente nada porque está dormente. Tem uma certa doença que eu esqueci o nome dela. Se tu furar e tu não sente nada porque está dormente. Qual é o nome dessa doença? É uma doença que tem aí, que a pessoa tem no corpo. Você pode furar que a pessoa não sente nada. Assim é muito escrito na igreja. Como é o nome? Como é que é? Hanseníase, né? A hanseníase, conhecida como lepra. Fura lá que tu não sente nada. É a mesma coisa quando a pessoa está com derrame, está morto de um lado, pode largar o pau em cima que ele não sente nada. Você está pregando aqui, falando a verdade, mostrando as verdades bíblicas. O abençoado ou abençoado está tão dormente do sono espiritual que ele diz: não é comigo não. É tanto com ele, é tanto com ela, que na prática baseia tudo que está sendo pregado aqui hoje. Porque para a pessoa dizer aquilo que eu não sou, quer dizer, para eu dizer para a pessoa o que ela está pregando, não é verdade, é o meu comportamento. O comportamento vai dizer tudo. Vai dizer tudo. E tem muita gente que nem Jonas. Ele estava dormindo, o sono estava tão profundo. Tem gente que dorme assim, meu irmão, a casa pode cair em cima, que lá mesmo ele fica. O pau cai em cima da cabeça dele. Mas tem gente que tem um sono leve, qualquer coisa ele se acorda. A pessoa pode estar na igreja com sono espiritual, né? Aí de repente vem a palavra como essa aqui. Opa, Deus está falando. Deus está falando comigo. Epa, eu preciso despertar. Mas tem outras, não é comigo não. Não é comigo não. Não é comigo não. Nunca é com ele, nunca. Nunca é com ele e nunca é com ela. E detalhe, discorda de tudo. Nunca concorda com nada, porque eu penso assim, né? O achismo, eu acho assim. Eu queria que a pessoa me provasse aqui na Bíblia se esse achismo dele ele vai encontrar aqui na Bíblia. Eu queria ver que se o achismo dele está na Bíblia Sagrada. Eu queria saber se ele me mostrar na Bíblia Sagrada que o achismo dele está aqui. Aí sim, aí o pastor esse não prega mais, não fala mais aquilo que ele estava achando como achismo. Tanto que a verdade é que Jonas achou, né? Ele achou que ele iria ser confrontado, iria ser morto, ou mesmo as pessoas não iam ouvir, mas ele se rodou, se arrebentou. Que foi diferente. E detalhe, lá no capítulo 4, a Bíblia nos diz que ele sentou, dormiu, e Deus fez brotar uma amendoeira, aquela coisa toda, papá caixinha de fósforo, né? A boreira quer dizer, papá caixinha de fósforo lá, dormiu, que foi uma beleza, porque Deus não queria que ele pegasse sol. Foi, Ronaldo. Aí, quando pensou que não, ele se acordou. Aí Deus mandou uma pragazinha para matar, e foi ligeiro que a bicha morreu. Morreu ligeiro. Aí Jonas pega, mas Senhor, a bichinha, o Senhor matou a bichinha, não faz isso com a bichinha não. Ou seja, Jonas deu mais valor naquela aboreira do que o povo. Aí Deus deu um puxão de orelha em Jonas. Coisa ruim. Aquele povo bem ali tem mais valor do que essa boreira aí, rapaz. Tem gente, meus irmãos,
que dá mais valor em coisinha do que numa alma que é vale mais do que o mundo inteiro. Eu e você não vale nada para o homem, mas para Deus nós valemos muito mais do que esse mundo inteiro. É tempo de você entender que estamos vivendo um tempo de responsabilidade pela chamada de Deus. Carabachai, meu Deus, aleluia, Jesus, meu Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. E Candarabacai. Quem nesta noite entendeu a voz de Deus, diga amém. Essa palavra